Irmãos, para a nossa edificação na pregação da palavra nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, e hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Assim nos diz o Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra e nós fomos trazidos aqui, ó Deus, para Te ouvir. Te agradecemos pelas porções da Tua sabedoria que o Senhor já derramou sobre nós. Mas agora, ó Deus, em especial, queremos Te pedir que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos a Tua palavra que acabamos de ler como semente em terra fértil. E faça, ó Deus, frutificar para que sejamos melhorados por Ti. Neste momento da pregação da Tua palavra, dá-nos toda a atenção e que assim recebamos todas as palavras como vindas do Senhor. Ajuda-me também, Senhor, para que eu consiga proferir todas as palavras que o Senhor tem para nos dar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o fim do mundo é uma incógnita para muitas pessoas e atrai a muitos. Não é de hoje que filmes, músicas, revistas e tantos outros artifícios são utilizados para pronunciar ou até mesmo para especular quando e como será o último dia. Tal especulação é feita de maneira fictícia. Não traz muitos prejuízos quando ela é feita assim. Se você se lembrar dos últimos filmes, 2012, O Dia em que a Terra Parou, são mais antigos. Não traz muito prejuízo porque é fictício. Aquele do Dia da Independência, fizeram até 2, para tudo, destrói tudo. Talvez o mundo terminaria com uma invasão alienígena. Enquanto isso acontece de maneira fictícia, não há muito prejuízo. Porém, quando ela é feita de forma concreta,
pode levar a desespero e morte. Qual a diferença que eu estou fazendo entre fictício e concreto? Quando é nos filmes, não vai trazer muitos prejuízos. Mas quando alguém diz que o fim do mundo vai acontecer no dia tal, do mês tal, do ano tal, isso pode trazer problemas. Quando alguém diz Jesus voltará no dia tal, do mês tal, do ano tal, isso pode trazer muitos desesperos e até mesmo pode levar à morte. É isso que eu quis dizer com proferir estas coisas de maneira concreta. São muitos os casos na história de pessoas que profetizaram o fim ou se intitularam profetas do fim, levando pessoas a desespero e à morte. Basta pesquisar sobre aqueles que estocaram ou estocam suprimentos desde já. Ou tantos aqueles outros que construíram bunkers, estão morando ali, ou se programando para o caos. Ou até mesmo aqueles que provocaram suicídios coletivos. A história é marcada por estes momentos. Todos eles por causa do desejo de saber ou até mesmo de se preparar para o fim. Mas como será o fim do mundo? Embora você tenha achado até aqui, de fato, uma grande perda de tempo, porque você não se liga muito a essas histórias, você apenas lamenta. Como será o fim do mundo? E uma outra pergunta: você está preparado para o fim do mundo? Nesta semana nós tivemos uma discussão em casa. E o meu filho, um deles, disse: acho que agora não seria bom. Talvez um pouquinho mais adiante. Umas coisinhas para resolver ainda. Mas note que nós temos essa necessidade. O homem crente e o homem descrente. Porém, graças a Deus, nós temos as Escrituras. A palavra de Deus, elas são infalíveis e nos conduzem a caminhos iluminados. O texto que nós temos diante de nós vai nos ensinar alguns aspectos sobre o fim do mundo. Então preste muita atenção em tudo que você já leu e como o texto está organizado, porque o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos e hoje o Espírito Santo de Deus nos ensina a como percebermos os aspectos relacionados ao fim dos tempos. Portanto, o título da mensagem de hoje é um alerta para todos nós. E é: não se engane, ainda não é o fim. Não se engane, ainda não é o fim. Então, duas coisas e duas ações são requeridas de nós, já que você precisa ficar atento. A primeira coisa é que nós vemos do verso 1 ao verso 8. Esteja pronto para interpretar os eventos segundo as Escrituras. E uma segunda coisa, do verso 9 ao verso 13, é: esteja pronto para anunciar a verdade sobre Cristo e perseverar até o fim. Não se engane, ainda não é o fim. Então esteja pronto para interpretar os eventos segundo as Escrituras, esteja pronto também para anunciar a verdade e perseverar até o fim. O texto que nós lemos nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos que o tempo do fim será marcado por engano, conturbações, perseguições, mas também pela pregação do Evangelho, pelo testemunho dele e pela perseverança. As duas coisas caminhando juntas. Embora alguns cristãos se desesperem com alguns eventos, de maneira errada, não deveriam fazer isso. Eles precisam entender que, mesmo em meio à degradação do mundo, a ação reparadora e santificadora de Deus acontece simultaneamente. E, na verdade, há até alguns eventos que são demonstrações da ira de Deus porque o evangelho foi anunciado e rejeitado. Tantas outras vezes, alguns aspectos e alguns eventos vêm sobre o povo de Deus como disciplina. Por quê? Porque o evangelho foi anunciado e o povo se omitiu da prática dele. Nós estamos mal acostumados
pelos enganos do mundo, a ver só o lado ruim das coisas e a nos acomodar com o lado ruim das coisas. Já virou até dito popular: é o fim do mundo, agora acabou. Outros tantos, mais distantes da palavra, mesmo sabendo que aqui não é o inferno, dizem: o inferno é aqui. Ou, estou vivendo o inferno na minha vida. Não sabe nem o que é. Porque não é aqui. Ainda assim, meus irmãos, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos, e o Espírito de Cristo nos ensina hoje, que apesar de tristeza e sofrimento, Deus dará graça ao seu povo e o capacitará para que ele persevere até o fim. O que é demandado de nós, povo de Deus, no fim dos tempos, é fidelidade, é perseverança. E assim nós estaremos livres dos enganos que há no mundo. Vamos então observar estas lições? Olhe comigo o seu texto, que você leu comigo. Não se engane, ainda não é o fim. Esteja, portanto, pronto para interpretar os eventos segundo as Escrituras. Diz-nos o texto que, ao sair do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a beleza daquele templo, daquele edifício. E alguns registros históricos e até arqueológicos conseguem, de fato, comprovar que aquele templo era maravilhoso, repleto de belezas, de riquezas, cheio de mármore, cheio de ouro e coisas preciosas. Não é o templo lá de São Paulo, você sabe. Não é o templo de Salomão. Este templo aqui já é o terceiro templo, pelo menos, construído por Herodes, mais ou menos a partir de 20 antes de Cristo. E então a obra é finalizada de maneira grandiosa e bela. Se você ler na sua casa depois Lucas 21, versículo 5, há um complemento para o que nós estamos estudando, quando os discípulos dizem: Jesus, olha este templo ornado de belezas e pedras grandiosas e muitas dádivas. Era algo muito bonito. Mas o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz: estão vendo tudo isso aqui? Verso 2. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu não vou me delongar nestes versos porque eu quero avançar. Mas tente se transportar para aquela cena. O templo já havia sido destruído 2 vezes. E a primeira vez da destruição foi algo terrível, porque uma nação distante veio e destruiu tudo. E ainda levou todo mundo cativo. Aí há a segunda reconstrução. Ou a reconstrução. Que não estava tão bonita quanto a primeira. Você lê depois em Neemias e Esdras, o povo chorava, porque não era tão bonito. E aí Herodes vem e edifica um templo magnífico. E o Senhor Jesus diz: vai cair de novo. Que coisa, não? Isso mexeu tanto com aqueles discípulos que, em particular, eles vão ter com Jesus, e é isso que diz o verso 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, Jesus estava sentado, e aí Pedro, Tiago, João e André perguntaram para ele: Senhor, quando isso vai acontecer? Preste atenção, meu irmão. Muitos enganos há na interpretação do fim dos tempos por falha de leitura. Aqui, a pergunta tem 2 objetivos. E o primeiro deles é: eles queriam saber quando aquilo que Jesus falou ia acontecer. Quando o templo seria destruído? Quando seria o momento em que não sobraria pedra sobre pedra? Mas eles também querem saber outra coisa, diz o versículo de número 4. Qual sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para cumprir-se? E não
Qual é o sinal de quando acontecer? Qual é o sinal que vai mostrar para nós de que esta profecia está perto da sua execução? Então o Senhor Jesus responde de maneira categórica. Cronologicamente, esta seria a terceira destruição do templo. O edifício que o Senhor autorizou para ser o lugar de culto, substituindo o tabernáculo lá da saída do Egito. É uma afirmação assustadora. O pedido destes discípulos é duplo. Eles queriam saber quando e como eles deveriam se preparar para quando isso acontecesse de fato. Não era apenas uma questão de temor, mas eles queriam estar preparados. E essa é a grande temática do capítulo 13 que nós vamos estudar ao longo dos próximos domingos. A ideia de estar preparados para o fim. E, estando preparados, perseverar até o fim. Este é o chamado de Deus para o seu povo, porque o fim se aproxima. O fim, de fato, chegará. E nós não podemos esperar que ele aconteça para que então nós busquemos informações. A ideia é que nós nos preparemos enquanto o tempo se aproxima. O versículo 5 então traz a resposta, ou o início da resposta de Jesus, que vai falar até o versículo 37. Mas o início desta resposta traz algo interessante. O Senhor Jesus diz, iniciando um processo de ensino, vede que ninguém vos engane. A palavra engano aqui aponta para uma ação de desviar do caminho, de desencaminhar da verdade, de conduzir ao erro. O Senhor Jesus é enfático em dizer, estejam prontos, não se desviem. Mas, na verdade, a ideia é que muitos virão para desencaminhar o povo de Deus. Isso é um fato curioso, você precisa se atentar a isso. Porque para alguém ser desencaminhado, é preciso que este que vai tirar você do caminho se aproxime bem do caminho. É ou não é verdade? É preciso que esteja bem próximo. E que tenha um acesso a você, de tal maneira que ganhe a sua confiança e então consiga te arrastar para outro lugar. É assim que acontece. Lembre-se dos seus momentos de juventude, de adolescência, quando você saiu de casa certeiro para honrar a palavra do seu pai, que disse, esteja em casa tal hora, ou não vá a tal lugar. Mas ali, no fervor da conversa, da resenha, aquele clima maravilhoso da amizade, eis que alguém fala assim, vamos lá, é rapidinho. Depois eu te deixo em casa. E aí você vai. Quem vai desencaminhar vai estar próximo. Vai ter um nível de contato com o povo de Deus que vai ser fácil até desencaminhar. Mas isso não é de hoje. E algumas igrejas são chamadas igrejas, mas estão sendo guiadas por verdadeiros anticristos, que estão usando até mesmo da palavra de Deus para afastar o rebanho do Senhor. É preciso estar atentos. Não deixe que ninguém te engane, é o que o Senhor Jesus está falando. Mas não é apenas de contar uma história falsa, é de te tirar do caminho. Não, veja que ninguém vos engane. E aí Jesus continua falando, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Ou na sua Bíblia está, porque está em primeira pessoa, Jesus dizendo, muitos virão dizendo, sou eu. Muitos virão dizendo que é o próprio Cristo. A ideia de que estarão enganando
continuamente também está no texto. Eles enganarão a muitos em nome de Cristo. Então, estejam atentos para que ninguém engane vocês. E nós estamos nesta era em que o engano é facilmente propagado. Facilmente propagado. Em que uma falsa religião tem sido ensinada e comprada por muitos. É, comprada mesmo. Você compra livro, você compra curso, você faz Pix no canal do YouTube, mas está alimentando uma falsa religião, que pode até estar usando a palavra, mas o objetivo final é te desencaminhar do Senhor. E o grande número é a atenção para que Jesus está nos chamando. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E como é ruim ver alguém se desviar do caminho. Não é o crente que caiu na fé e que depois se arrepende e volta. Já é uma tristeza, é um abalo. Mas aqui a ideia de desviar e não voltar mais. Como é triste. Um dos nossos hinos retrata essa tristeza em uma das suas estrofes. Muitos que corriam bem, de ti longe, agora vão. E a oração deste hino é: vem, Senhor, reavivar as nossas almas, com o teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Há uma grande tristeza. Mas se você não está atento para os enganos, não estará atento para ver quem está sendo enganado. E não conseguirá ajudar. O Senhor Jesus continua dizendo que há, além do engano, uma outra característica que é sinal para quando o fim dos tempos estiver chegando. Veja os versículos 7 e 8. Haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Reino se levantará contra reino. Haverá terremotos. Haverá fome. Mas o fim dos tempos é sinal apenas de princípio das dores. E o termo utilizado aqui pelo Espírito Santo nesta palavra nos remete à ideia da parturiente mesmo, da mulher que está próxima a trazer uma criança à luz. As contrações antes do parto. Esta é a ideia do termo colocado aqui de princípio das dores. Vem com muita intensidade. Algum irmão em algum momento vai dizer que este texto é maravilhoso para o crente fiel, porque ele mostra de fato, até mesmo ilustrando com o parto, como será o tempo do fim. Porque o parto, seja ele normal, vamos no parto normal, tá bom? Mas o outro também é, né? As meninas são induzidas ali um pouquinho, não é? Para ter um pouquinho de dor. Mas essas dores do parto, elas são intensas até que a criança nasce. E depois que a criança nasce, as dores cessam. E aquela angústia é transformada em prazer e alegria, porque o bebê veio à luz. E este irmão em algum momento vai dizer que essa ideia de princípio das dores para o fim dos tempos é muito boa. É uma ilustração muito bem feita, porque mostra que talvez estejamos angustiados por um tempo, mas depois estaremos nos braços do nosso Pai, eternamente, em novos céus e nova terra, descansados de todos os temores e dos males que a nossa alma sofreu antes que ele viesse. Mas é importante que eu e você estejamos atentos para isso. Estejam atentos, ninguém vos engane. O curioso é que os enganadores usam até mesmo guerras e rumores de guerras, fomes e tantos outros artifícios para enganar o povo de Deus.
e para fazê-los desviar. Certamente muitos profetas de caos estão aparecendo nesta época, porque o presidente americano não entra em acordo com o presidente da Ucrânia. Ou porque parece que ele é mais tendencioso para o presidente da Rússia. E aí, logo que ele assumiu o poder, já começou. É o anticristo, hein? Tava todo mundo achando que ia dar certo, mas é o anticristo. Toma cuidado, hein? Aí, semana seguinte, inteligência artificial. É o anticristo, hein? Toma cuidado, hein? Quando o nosso governo aqui participou dessa ampliação da ideia de um governo global, né? Porque o nosso país, o nosso mandatário, ele tem este alvo. E não é de agora, é de sempre. Desde a época da ALCA, da Mercosul, eles sempre tiveram esse intento de um governo regional mais amplo, ou até mesmo de um governo global. Uma moeda única. Aí vem alguém e fala, é o anticristo, hein? Mas se nós não estivermos firmados na palavra, nós, como disse o apóstolo Paulo, seremos como meninos, levados por todo lado, por qualquer vento de doutrina que nos sopre. É importante que eu e você estejamos prontos para interpretar os fins dos tempos segundo as Escrituras. O Senhor Jesus nos diz no versículo de número 8, toda esta situação caótica, que nós vemos não de agora, nós sabemos de informação de terremoto. Acho que uns 2 meses atrás foi sentido um tremor no litoral de São Paulo. Isso aí não acontecia antes. E não acontecia, eu vim de lá. E aí já começa. Chegando. E tudo bem, o Senhor Jesus disse que essas coisas podem acontecer. E vão acontecer. E estão acontecendo. Mas leia o finzinho do verso 8 de novo. Estas coisas são o princípio das dores. Mas tem uma informação ainda mais importante no versículo de número 7. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Esse tumulto do mundo, esse transtorno que há no mundo, é necessário que aconteça. Porque isso é marca também do Senhor Deus desfazendo a sua criação para fazê-la nova. E se você não está atento, você vai achar que o mundo está acabando. E vai começar a ficar desesperado. E vai parar de falar Maranata. Mas é necessário que estas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa marcado aí o Evangelho de Marcos. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. De novo, os crentes são exortados a não se demover da mente, de continuarem
fiéis. Então, esteja pronto para interpretar os eventos segundo as Escrituras. Não se deixe enganar. Mas há uma segunda coisa. Esteja pronto para anunciar a verdade sobre Cristo e perseverar até o fim. O fim ainda não chegou, então esteja pronto para isso, a partir do versículo de número 9. É interessante que o Senhor Jesus vai dizer: vede que ninguém vos engane, e agora no verso 8 ele usa a mesma expressão, só que para a nossa tradução está: estai vós de sobreaviso. De igual modo, como ele usou no verso 7, ele vai dizer: é necessário isso acontecer, ele também vai dizer que é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações, no versículo de número 10. Vê como essa estrutura está bem amarrada, bem organizada pelo Espírito Santo. O verso 9 nos diz então que, além de haver tumultos no mundo, fomes, terremotos, guerras, ou até mesmo rumores delas, o povo de Deus será perseguido. O verso 9 diz que muitos serão entregues aos tribunais e às sinagogas. O tribunal aqui, a palavra é sinédrio, o principal governo religioso, por assim dizer. Perdão por utilizar essas duas palavras neste tempo aqui, mas era a instrução religiosa dos judeus. Os principais estavam ali, como a gente já tem estudado. Mas é interessante que eles seriam também entregues às sinagogas, eles seriam açoitados, eles iriam à presença de governadores e reis. E por qual motivo, irmãos? O versículo 10 nos diz, o versículo 9 ainda, por causa de Cristo. E por que eles iriam até lá? Para servir de testemunho sobre Cristo. E é interessante porque eu e você somos a sequência da história. E você não pode tirar isso da sua frente. O Senhor Jesus viveu isso. Para ser o primeiro de muitos, ele foi entregue ao sinédrio. Ele foi entregue na sinagoga. Ele foi espancado por eles. Depois foi entregue ao governo romano e foi também espancado por eles. E depois entregue à morte para testemunho do evangelho. Você se lembra de uma das perguntas de Pôncio Pilatos para Jesus? Ele pergunta a Jesus: então tu és rei? E qual foi a resposta de Cristo? Tu o dizes. Testemunho diante deles. Mas foi assim ao longo de toda a história. Os apóstolos seguem os passos de Cristo. No capítulo 4 de Atos, você pode ler, quando o Sinédrio chama 2 dos discípulos e diz: nós ordenamos a vocês que não pregassem neste nome. E eles respondem: importa obedecer a Deus do que aos homens. Estevão foi apedrejado por dar testemunho diante do Sinédrio. O apóstolo Paulo foi diante do rei, em Roma. E o Senhor Jesus lhe disse em sonho: você sairá de onde está e chegará lá para dar testemunho diante dos gentios. Nós fazemos parte deste movimento. Nós damos passos nos passos de Cristo. O tempo do fim, meus irmãos, está aí. Nós temos todas as marcas de que o fim se aproxima, mas ainda não é o fim. E uma das características da chegada do fim dos tempos é a proclamação do evangelho que pode salvar e também condenar o ouvinte. Mas a igreja foi chamada para proclamar, viver como testemunho diante do Senhor, e também anunciar o evangelho que pode transformar. Veja o versículo 10. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações.
E você precisa estar pronto. Pronto de tal maneira que não invente moda. Olha o versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Não inventa moda. Não inventa moda. Não fica surfando na onda. Não precisa. O momento vai chegar. Talvez no nosso país de uma maneira diferente, porque nós temos liberdade de culto. Mas uma hora vai chegar e você deve estar descansado no Senhor, porque o seu testemunho será um testemunho dado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que te fará lembrar de textos bíblicos, que te fará articular bem o ensino das Escrituras, para que você possa proclamar a verdade. Esteja pronto, porque a perseguição pode, como o engano sai da igreja, a perseguição pode sair de dentro da sua casa. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, isso pode acontecer. E o versículo 13 nos mostra que é necessário que estejamos perseverantes. Como nós lemos na liturgia, se você estiver desconectado do Senhor, você não vai saber interpretar os fins dos tempos. Você não saberá a hora de falar. E você não será uma pessoa perseverante. É necessário que o evangelho seja pregado. E é necessário que você seja perseverante. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Atenção para a pegadinha. Aqui não é salvação pelas obras. Não é de tanto perseverar que você será salvo. O texto não está falando desse tipo de salvação. O texto está falando de libertação das afrontas da própria família, de ser levado diante de tribunais, de governos, de ser açoitado. É desse tipo de salvação que o texto está falando, porque só prega o evangelho, só é perseguido por causa do evangelho, e só consegue perseverar no evangelho aquele que de fato foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. A salvação do verso 13 não é a salvação da alma, é a salvação e a libertação destes problemas que podem vir sobre nós. É preciso que você e eu estejamos prontos. Toda essa descrição, como eu já disse, foi vivida pelo Senhor Jesus Cristo. E também deve ser vivida por cada um de nós. Não se engane, ainda não é o fim. Pastores, se um míssil nuclear de longo alcance for disparado, ainda não é o fim. Ah, mas quero ver quando cair ali na casa do Senhor. Ainda não é o fim. Eu supero o barulho de aula de dança, 7:30 da manhã, que acontece na esquina da nossa casa. Todo dia, irmãos. Desculpa, foi um parênteses, me perdi aqui. Pensei alto. Mas, ainda que mais guerras aconteçam, nós estamos com 2 simultaneamente em andamento. Ainda não é o fim. Todo o desgaste que os homens têm para fazer articulações políticas, para tentar manter um domínio, e ainda anunciam que isso é para o bem do povo de Deus. Só Deus é quem traz o bem para o seu povo. Não se engane descansando nos enganos. Ainda não é o fim. A obra de Cristo é o começo do fim. Isso ainda está acontecendo e ainda acontecerá
até que chegue aquele dia, aquele glorioso dia. Segundo o ensino de Cristo, nós estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não se engane. Esteja pronto para interpretar os fatos, segundo as Escrituras. Esteja pronto para anunciar a palavra de Deus e perseverar até o fim. Então, eu quero trazer duas aplicações aqui para nós. A primeira delas é: não se deixe enganar pelos eventos do mundo, nem pelas artimanhas dos homens. O anticristo, a nova ordem mundial, etc. Todos são temas que perturbam a alma. E tem hora que eu não consigo passar desapercebido disso não, tá bom, irmãos? Pra não parecer altivo aqui da minha parte, que eu não ligo para isso. Tem hora que dá um medinho, tá? Mas ainda assim isso não pode nos desviar. Todos são temas que perturbam a alma, mas o cristão deve estar firmado na palavra. E somente assim ele não será abalado. O Senhor conhece o caminho dos justos, diz um dos salmos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, não se deixe enganar. Confie o seu coração às Escrituras. Irmãos, cá para nós ainda muita loucura vai acontecer, tá? Quem acha que o mundo vai melhorar, vai não. Tem muita coisa absurda ainda para acontecer. Não se deixe enganar. Hoje pedir Pix para oração é fichinha para as loucuras que podem acontecer no futuro. Sair em bloco carnavalesco é pouca coisa para as loucuras que podem acontecer no futuro. Não se deixe enganar. A segunda coisa, seja perseverante na fé. A fraqueza na vida espiritual, meus irmãos, tem feito com que muitos se percam no meio do caminho. O cristão deve ser perseverante, operoso praticante da palavra de Deus. Deve orar sem cessar. Nós estamos sendo enganados, muitas vezes por falta de vida com Deus, irmãos. E também, como já foi no passado, por falta de conhecimento da sua vontade. O Senhor denunciou isso há muito tempo atrás. O meu povo perece por falta de conhecimento. E nós corremos o risco de sermos enganados se não perseverarmos até o fim. Veja só o escândalo que foi esse rapaz que tinha o personagem de pastor declarar que ele não crê. Que escândalo que foi para muitos que achavam que de fato ele era pastor, sendo que o seu personagem lá atrás já era uma amostra e uma crítica à fé cristã. Agora foi só a cereja do bolo. E se você ainda vasculhou um pouquinho mais, deve ter se deparado com um recorte que eu me deparei ontem, triste, que nem foi para o ar. Quando ele xinga os cristãos. Nós precisamos perseverar. Igreja não é feita para pedir dinheiro para ninguém. Igreja não é feita para prometer prosperidade para ninguém. Igreja não é feita para prometer ascensão pessoal para ninguém. Igreja não é feita só para você ter cura física. Todas estas coisas estão espalhadas em muitos lugares que têm placa e nome de igreja. Algumas delas têm até o nome de Deus e de Jesus na placa. Mas são enganos, enganadores deste século, anticristos a serviço de Satanás, a serviço da operação do engano. Somente a Escritura é a verdade, somente nela nós devemos confiar e somente por ela nós devemos viver.
Os tempos ainda serão mais duros para a fé cristã. Eu e você precisamos nos dedicar ao estudo da palavra e perseverar no ensino que o Espírito Santo nos dá. Além disso, quando for necessário, nós estaremos preparados pelo próprio Espírito de Deus a dar respostas a um mundo que jaz no maligno. Como nós lemos na liturgia, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Então persevere até o fim. Vamos encerrar lendo a primeira carta de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela nos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Meus irmãos, nós precisamos estar prontos, confiantes, perseverantes. Haverá grandes transtornos, haverá grande perseguição, mas o evangelho será pregado a todas as nações, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos dê esta maravilhosa graça e que encha o nosso coração de coragem para viver o princípio das dores, porque nós já estamos nele. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar um hino e encerrar o nosso culto.